Continuando com nossa série Frank Miller. Mas é só dois, esse é o segundo. É porque se for pensar, a gente vai ter quase que um mês de Frank Miller. 2 semanas de Frank Miller. Tá duas semanas. Duas semanas. Semana passada falando sobre o Batman. Por favor, vão lá ouvir, que eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou legal. Abordamos muitas coisas. Sem spoiler, quer dizer... Nossa, máxima, né? Teve uns spoilerzinhos. Mas é porque é uma obra que é difícil você não dar spoiler. Mas voltando a falar de Frank Miller, já que estamos nessa sessão Frank Miller. Pois é, então, nessa sessão Frank Miller, vamos para uma das obras que eu pessoalmente mais gosto do Frank Miller. Tem uma coisa legal, que eu estou aqui numa pesquisa e tem um site que diz o seguinte: a obra é considerada uma pérola escondida de Frank Miller. Para mim, é uma das obras que eu mais gosto do Frank Miller. É uma pérola escondida, porque é uma obra que, quando você me passou, eu fiquei, mas, hein? Da onde ele tirou isso? Assim, com todo respeito, óbvio, é mais uma estranheza do desconhecido, não uma estranheza do... Porque quando a gente fala de Frank Miller, todo mundo vai lembrar de Demolidor, Batman, Electra. Esse K mata, acho que é Electra. Os Espartanos. Os 300. Porque eu tava conversando com uma colega, ela não curte muito os 300. Sério? Pois é, ela não curte muito. Mas ela não curte tanto o Frank Miller. Ela prefere outros. Então, assim, nós vamos falar de uma obra do Frank Miller que é uma das obras. Tem alguns defeitozinhos aqui e outro ali, mas, para mim, é uma das obras mais fantásticas. A gente estava conversando sobre isso. Não, pera, mas fala qual é o tema e a premissa, para não cortar. Então é o seguinte, vamos lá. Qual a premissa que nós temos? Saiu no Brasil como Liberdade. Saiu no Brasil como Liberdade. Certo. No original. O legal é que eu sempre tive contato com o nome original. Uhum. Por incrível que pareça, mesmo tendo visto no Brasil a primeira vista, né, como Liberdade. Mas, pra mim, o nome dela é Give Me Liberty. Me dê liberdade. Me dê liberdade. Então, tem muito a ver, obviamente. A frase, rapidinho, ela é uma frase de um estadista estadunidense da Revolução nos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, do Patrick Henry, que é Give Me Liberty or Give Me Death. É quase com independência ou morte da gente, né? Literalmente. Que ele fez essa frase em 1775. Caramba. Um ano antes da independência dos Estados Unidos. Então, dei-me liberdade ou dei-me a morte. Faz todo sentido para a época dos Estados Unidos. Não, com certeza. Daí, o nosso querido Frank Miller faz uma obra onde o cenário é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na época, futuro distópico. Porque ele começa falando ele começa a história dele em 95 e termina em 2011. Mas eu acho que os principais acontecimentos são entre 2008 e 2009. Anos que nós, obviamente, já passamos. Estamos em 2026. Não aconteceu muito, porque é uma história de 82. 90? Os Estados Unidos 90. Lançado no Brasil em 93. Não. Foi lançado lá nos Estados Unidos em 90. Então foi depois do Cavaleiro das Trevas. Tá. Então eu achei que era... Porque a gente estava tendo... Porque tem muita similaridade sobre essa história do Cavaleiro das Trevas. Daí eu fiquei meio que pensando quem poderia ter sido homenageado. Obviamente a história é do mesmo autor, né? Então não é como se ele estivesse se autoplagiando, pelo amor de Deus. Mas... É uma história que é ambientada nos Estados Unidos, começa em 95 e um presidente é acachapado ao poder e começa a ser bastante autoritário, bem rígido. Me ajuda. Ele tem uma coisa interessante. Que é o nome dele é Rexel. Tem uma coisa interessante. Eu não vou me lembrar agora o nome, nem vou pesquisar também, tá, gente? Então, tem um autor que lançou um livro chamado Quando as Democracias Caem. Não seria Quando as Democracias Morrem? Isso, obrigado. Quando as Democracias Morrem.
Nós conhecemos um jornalista que fica mencionando bastante esse livro. Pois é. E o mais interessante é que esse presidente fez de certa forma, fez a mesma coisa. A aparelhação do Estado, a aparelhação da Suprema Corte, você quebra a Constituição, você transforma coisas que seriam ilegais em legais. É uma coisa que eu estava lendo, meu Deus do céu. Eu estou numa empreitada de ler muitos livros filosóficos. Daí uma das coisas que o nosso querido Rousseau no Pacto Social, ele diz de que você não pode fazer dentro de uma sociedade leis de que sejam danosas para a própria sociedade. Ele utiliza os termos mais difíceis. Então, você não pode que a sociedade faça leis com que sejam danosas para a sociedade. Aqui o nosso brother não, ele rasga isso daqui e fala. Ele pega a Constituição dos Estados Unidos e rasga. Ele rasga o lance porque os Estados Unidos, você, mesmo que não seja consecutivos, a gente não tem isso. Você só pode ter 2 mandatos. 2 mandatos. Ali não, ele vai ter 3, 4 mandatos. Vai embora. Então, ele aparelha a polícia. Óbvio. Você para ficar do lado dele. Sim. Então ele vai literalmente fazer o que pode e o que não pode. E para aparelhar a polícia sabe como que é, né? Você dá dádivas até luxos, até luxuosas. E uma coisa e tem uma certa milícia do seu lado. E uma coisa que ele vai criar é a Pax. Pax, que seria uma polícia aparelhada para apoiar o presidente em todos os pontos possíveis que ele precise. Como se fosse uma força especial que, mesmo que você faça uma coisa que seja criminosa, a lei, por você estar subordinado a esse grupo, né? Você está dentro desse grupo, você toma algumas liberdades de poder fazer. Se você, por acaso, está ouvindo o nosso programa, e se por acaso você pareceu parecido demais como o que a gente tem hoje, então, pois é. E cá estamos nós, né? Pois é. E cá estamos nós falando, como já diria o nosso querido Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades. A nossa personagem principal é Martha Washington, e aí onde entra uma das coisas que, para quem não conhece, Frank Miller é um reacionário. Olha, eu vou falar por mim. Todo mundo tem as nossas preferências. Eu tenho, meu pai tem as suas preferências políticas. Mas dentro do programa Quadrinhos a gente tem um certo cuidado para não ficar falando demais do que a gente pensa. Nesse caso é um pouco curioso, porque a nossa personagem, em teoria... Em teoria... É tudo aquilo que um raça não gosta. Mas, primeiro de tudo, não é estranho colocar o Frank Miller como reacionário? Pois é, esse é o detalhe. Porque eu não quero ficar tipificando conservador. Ele, hoje em dia, ele é apoiador ou pelo menos era, na última vez que eu vi, ele era apoiador do Trump, apoiador de armar todo mundo. O pensamento bem maga, praticamente. Sim. Então, ele tem esse... Então ele é bastante conservador, vamos dizer. Bastante conservador. E a nossa personagem é uma negra. É uma negra, mulher... Negra, mulher ficou porque... eu sei que eu tô... O substantivo... É porque... a gente precisa dessa identificação porque seria o mais comum. E detalhe, um dos comparsas dela é índio. É índio. É povo originário. Povo indígena. Povos originários, né? E o mais curioso é porque o inimigo dela é um homem branco. É um homem... Tá bom, né? Bem... Beleza. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que ele... Pois não é possível. Não é possível você fazer um plot twist capado e de repente... Pois é, então... O Frank Miller que temos hoje talvez tenha pensamentos bem diferentes. Talvez, não estamos na cabeça dele. Não podemos alegar isso não. Mas a obra em si, Liberdade, ela é fantástica porque, Martha Washington é uma mulher negra da periferia. Que está chateado de ser oprimida por esse sistema, que não dá para dizer um sistema opressor, que fica fazendo que o povo seja subordinado a ele. O povo é extremamente pobre,
marginalizada, sempre teve contato muito com crime. Então, o famoso caso tinha tudo, e ela mesma menciona na própria história futuramente, eu tinha tudo para ser uma prostituta dograda. Desculpa, gente. Ela fala exatamente isso. O termo é exatamente esse. O tempo é exatamente esse. E ela não. Ela vê naquilo dali como uma porta de sair da vida, essa agência paramilitar, vamos dizer assim, como uma forma de sair de vida, mas ao mesmo tempo ela mantém muito dos seus ideais. Sim. Apesar dela fazer parte da ela não se deixa corromper pelo poder. E acaba fazendo uma coisa que é bem curioso. Ela acaba fazendo uma revolução dentro. Sim. Assim, pequenos spoilers, porque isso foi uma das coisas que a gente estava conversando e eu fiquei me perguntando, e eu usei um termo um pouco errado e agora o termo foi mais correto. Eu tinha falado, não é muito confuso, mas eu acho que o melhor termo seria um pouco atordoante demais no começo, porque tem muita informação. Sim. Então, até você abstrair, tá dentro do universo, mas depois que você pega o universo, você vai andando tranquilamente. Tem uma coisa que, se você lê o Batman Cavaleiro das Trevas, tem uma hora em que os jornalistas apresentam para o leitor, nós, né, tudo o que está acontecendo em Gotham. E aqui a gente tem algo parecido. E aqui nós temos algo parecido. Então, se você já leu o Cavaleiro das Trevas... Você fala, olha só. Tem semelhanças no show de informações que ele te joga. Sim. E detalhe, se algum dia alguém for ler, não pule. Leia. É importante. Por incrível que você vai pareça, perder muito da sua imersão na história e alguns bons detalhes. Porque se você acha, isso daqui é só texto, não interessa. Faz parte. E essa é uma das coisas que eu gosto muito do Frank Miller. Ele acaba sendo muito disruptivo dentro das próprias regras que ele coloca dentro da história. Sim. Então, se é para ter algo com cunho jornalista, porque dentro das nossas estruturas de texto, a gente tem argumentativo, qual é o nome? Narrativo, exatamente isso. E aí só que o nosso Frank Miller, ele vai quebrando muitas vezes isso. Ele coloca algumas vezes que é narrativo, outras vezes ele coloca dissertativo, ele vai colocando o que é notícia, ele te joga. Sim, ele bota essas coisas textuais. É muito difícil fazer isso. Porque você tem o medo de ser piegas e acabar quebrando a imersão. Não, ele sabe onde colocar. E sabe muito bem como se utilizar, porque acaba sendo muito mais rico. A dose é no ponto preciso, na medida. E não é toda hora que ele tem, né? Sim. Porque, obviamente, fica meio chato. Porque você tá lendo uma história de quadrinhos. Uma coisa é você tá imaginando lendo... Desculpa. Uma coisa é você tá lendo um livro, você tá dentro daquela narrativa e vai. Agora, se você tá lendo um quadrinho, você tá querendo uma coisa um pouco mais fluida, Sim. Você tá querendo mais subtexto para você ver nas Isso é uma coisa curiosa, porque às vezes ele te joga um personagem que inicialmente não vai ter importância nenhuma. Aí 4, 5 páginas depois, ou 10 páginas depois, Exatamente. Esse personagem que você não dava nada por ele vai aparecer. Ele vai aparecer, vai ser impactante, fundamental. Aí você, mas... Eu acho isso importante. Como assim esse cara apareceu aqui? Então, eu acho isso Como assim essa moça tá aqui? Eu acho isso importante por um motivo. Para você já começar a deixar o seu leitor acostumado com algum personagem e alguma trama que você quer apresentar depois. Porque muitas vezes a gente fica... E é muito ruim quando isso acontece, quando algum desdobramento, algum personagem que ele aparece do nada e muda completamente a trama. Isso é muito chato. Então, Frank Miller, toda vez que eu sabia que tinha algum personagem novo, eu falei, eu sei que ele vai aparecer depois. Porque faz com que você tenha familiaridade e fala, faz sentido, porque eu já vi esse cara antes. Então esse cara não vai mudar a trama do que os próximos acontecimentos vão a vir do nada. Porque causa é muito chato. Você tá lendo alguma coisa e de repente aparece alguém que você não, em teoria não tem correlação nenhuma, não tem até então naquele momento. E aí você fala, pô, não, exatamente. Você acaba não se importando com aquele personagem até tendo desdém. Então é importante você ter a apresentação dos personagens, por mais que algumas vezes seja meio chato, meio moroso, porque ele é bem dissertativo nesse ponto. Bem descritivo. Descritivo, acho que é o melhor termo. De falar, esse personagem, vamos imaginar, ele tá lá no Novo México, ele é dos povos originários, está lutando pela terra dele. Pô, esse personagem aqui, ele era um economista, exatamente.
Aí o outro personagem, ele era um cientista, meio médico doido da cabeça, fazendo uns experimentos meio malucos. E aí depois, lá pra frente, ele começa a atrapalhar. Isso é importante. Você não ser apresentado uma trama do nada, você se pergunta, ué, pra onde a história vai? Pois é. Então, essa é uma das coisas mais fantásticas em Liberdade. Sim. Que Frank Miller vai colocando. Muito bem. Um momento que você gostou e eu já vou dizendo, uma coisa que te incomodou na obra. 2 perguntas juntas. Eu confesso que como a gente estava conversando sobre o Batman, volto a dizer, vão ouvir. Acho que o programa ficou legal. Me dá um certo desconforto ver um homem agredindo uma mulher. Uhum. Eu fico meio desconfortável, mas eu sei. E aí tem uma coisa, gente, uma coisa é um homem agredindo uma mulher dentro de cuidado, né? Dentro de uma obra, dentro de um contexto, explicando o porquê, para onde, como, não foi certo, né? Mas quando ele te dá as motivações pelo que está sendo feito, você pode até dizer. Dentro de contexto, você fala, desse contexto faz sentido. Porque você tá no meio da guerra, a mulher tá lá, é inimiga, você vai fazer o quê? Dar flores? É difícil, né? Tudo bem que a gente não imagina uma mulher numa guerra. É uma cena meio estranha. Pois é. Mas quando a nossa querida Washington tá indo nas suas operações e algumas vezes ela é agredida, me dá umas... Apesar de que existem momentos que são liberados. Porque Sim. Tem um superior dela que ela tá tendo uma conversa. É isso que eu ia falar. Ele tá tendo uma conversa com ela começa a afrontar ele, você sabe como são militares, né? Não gostam de ser contrariados ou questionados. Ainda mais homens Exatamente. brancos em alta hierarquia. Que se sente. Exatamente. Não é uma figura acima. E aí ele dá uns tabef nela, aí foi ali que eu... Porque teve momentos que no meio da guerra você fala, tá, vai. No meio da guerra, do conflito. Não que você corte, mas ali foi muito deliberado. Sim. E de graça, não é? Mas eu entendo por que isso. Porque você precisa fazer com que o seu antagonista você tenha raiva dele. Sim. Porque você fala, cara, tu não presta, velho. Você não presta, então você precisa daquilo pra você. Eu quero que no final da história você se quebre. Exatamente. Uma das coisas mais interessantes é que nós estamos falando de militares, mas só lembrando que nós temos militares e militares. Infelizmente tem alguns que se colocam tão acima do poder que eles se veem acima da lei, às vezes, né? Ou acima da lei, né? Que é o nosso caso desse cidadão que dá vontade de dar uns tabefes no cidadão. Exatamente. Dá pra pensar em 1 milhão de crimes que, por favor, fiquem na sua cabeça. Eu não falei. Piadinhas à parte. Mas eu sinto que do meio pra frente da história, a história dá uma sabonetada. Eu sinto que algumas coisas não ficam já muito bem construídas. Tudo bem, eu sei que já é resolução de muita coisa. Não faz sentido você ficar construindo uma coisa que você já construiu. Você vai criar um prédio em cima de outro prédio. Não faz sentido. Você vai querer fazer pequenas reformas. Mas eu senti que o final foi um pouco simplório, dentro do esperado. Mas a premissa da história é maravilhosa. Eu acho que esse é o legal. Relendo a obra num certo momento, eu sempre achei ela fantástica. Mas isso quando eu lia, assim que saiu. Relendo ela, eu tive a impressão de que parece que em algum momento algum editor falou, gente, vamos esticar mais um pouquinho? E aí bota mais coisas. Porque pra mim, ali pela volta da página 100, 120, você já podia começar já o início. Você estica mais umas páginas e você fica... Já daria pra terminar ali, mas fica meio cansativo. Acho que uma edição a mais... Aí eu não sei se foi ideia do Frank Miller, foi ideia da editora, que a obra foi muito bem elogiada, ganhou prêmios. Não duvido. Quer dizer, desculpa, não me estranha. Não me estranha. E chega esse momento onde você tá lendo e pra mim essa disruptura, como você bem colocou, daria pra acabar num certo ponto, mas dão mais um problema, dão mais... E que se você for analisar desses últimos problemas até a resolução final... Não faz mais. Não agrega tanto. Não agrega. Não agrega tanto.
Apesar de ter coisas legais, por exemplo, quando a gente tem um médico meio doido, porque nessa época é famoso, né? Toda a história futurista sempre tem desmembramento de corpos para você ter uma amplificação de alguma coisa que você gostaria que tivesse. Então você tira um braço e tem coloca um braço mecânico para que ele tenha 1 milhão de funções, seja uma pistola, uma arma, não sei. E aí aqui sempre tem essas mesmas coisas de você ter um ciborgue, uma coisa meio não é cibernética, né? Mas alguma coisa exatamente algo similar, né? Que você faz mudanças, e aí a medicina aquilo tá tão avançada que a pessoa toma uma rajada de metralhadora e depois tá viva na página seguinte, você pensa, eu quero, pô, estamos em 2026, cadê essa medicina super avançada aí, pô? Mas eu acho que só o arco do médico que poderia ser um pouquinho mais curto. Agora, toda a briga da guerra civil entre os estados eu achei maravilhoso. O porquê que cada grupo apoia. É muito boa essa história. Delira. De 0 a 10? 8. Eu vou com 9. 9? O problema é só a edição extra que... Então, mas eu coloco já essa edição extra nesse ponto, assim. Mas tá. Ok. Mas é raro a gente ter notas juntas, né? Então. Muito bem. Se você chegou até aqui, um grande abraço. E a sua cena? Minha cena favorita? Cara, é meio besta, mas é quando ela chega no espaço e vai pra estação orbital. Sério? Porque ela fala balas. Por que balas? Por causa que você tá no espaço, a última coisa que você quer é que... Eu achei legal a ideia. Tanto da bala quanto a fuga dela, aquela parte toda da fuga dela, quando ela vai parar com um grupo que vai salvar, que vai resgatá-la e sequestrá-la ao mesmo tempo. Eu acho aquela cena muito... É simples, é rápida e mostra o quanto que a Martha, que o Frank Miller se preocupou em fazer a Martha Washington. É uma ótima. Mas faz sentido, né? Porque você tá no meio do espaço, tá dentro de uma árvore. Você não vai querer que ela seja perfurada por dentro, por bala. Pois né? Por mais que tenha materiais que são resistentes. Mas... Sim. Óbvio que a parte indígena também, pra mim, me ganha tanto. Bem boa. Tem uma... Talvez porque na época eu via muito Midnight Oil. Com as mudanças climáticas, o petróleo, ganâncias dos ricaços. Então, assim, tem todo um contexto ali que são 2 momentos para mim que são muito fortes. Sim. A mim eu fico com como o nosso segundo presidente na história, o ecologista, que ele acaba tomando o poder do déspota lá, como ele cai. Mas quem lê, quem vê essa cena é uma referência que eu tô imaginando coisas. Eles não vão referenciar isso aqui a um certo César. Esse César mesmo que você tá pensando. Pois é. Mas... Fato legal que esse César que a gente tá falando, ele é uma figura emblemática, né? Exatamente. Mas quem lê vai saber. Pois é. Mas recomendo, acho que é uma boa história. É uma história que vai te ganhar, vai te exigir uns tempinhos legais pra você ficar lendo. E cuidado com as comparações com os dias atuais. Assim... faça a comparação, mas como um exemplo de não fazer. Sim. Não olha, porque fazia antigamente. Não faço. A obra é uma obra distópica da criação do Frank Miller. É uma coisa que até tem em algumas histórias que são releituras, principalmente no Brasil, que ele já coloca, olha, gente, essa é uma história que é um retrato do tempo, então pode ter coisas que... Mesma coisa, eu já digo, uma história que é um retrato do tempo que na época não eram tão problemas. Hoje em dia a gente já fala. Mas, por exemplo, volto a dizer, se atente ao seu tempo, são os produtos do seu tempo, mas não replique os erros do passado. Que todos tenham um bom dia. Afinal de contas, tá bom por hoje, né? Tá bom, pô. Chega de Frank Miller, não, né? Não sei.
Não sei. Give me liberty or give me death.